Fala moçada, tudo bem? Estamos de volta, professor Silvio Santana. Mais um bloco de Lei 7210 de 84, Lei de Execução Penal. Aquela lei que norteia a execução penal em âmbito nacional. Em cada início de bloco a gente faz um apanhado geral, faz um overview das matérias que a gente comentou, dos conteúdos que a gente comentou no bloco passado, para você se situar, que ninguém é obrigado a ver essa porra toda de uma vez. Então vem comigo aqui na lousa. Vamos ver o que comentávamos no bloco passado, era justamente sobre a assistência à mulher e a sua condição peculiar. A mulher presa. Pô, a mulher presa, ela vai parir, ela vai ter o bebê, então isso é uma condição peculiar, né? Aí o artigo 14, parágrafo 3º, que a gente viu que foi inserido pela Lei 11.942 de 2009, né? 2009, pegando aqui um vermelhinho. 2009, cadê? Volta. Aqui, ó. 2009, fala justamente do atendimento pós-parto, que é extensível ao recém-nascido, princípio da dignidade do menor, né? Ou do recém-nascido menor aí, né? Beleza. Olha só, sobre isso também o artigo 89 da LEP nos ensina o seguinte, fala que além dos requisitos do artigo 88, a penitenciária de mulheres, ou seja, penitenciária feminina será dotada de seção para gestante e parturiente de creches para abrigar crianças maiores de 6 meses, menores de 7 anos. Então é uma obediência a esse princípio aí da dignidade do menor e da condição da mulher também. Com a finalidade de assistir a criança desamparada, né? A criança desamparada cuja responsável estiver em cárcere, estiver presa. Beleza? E esses requisitos aí fala do atendimento do pessoal qualificado, professores qualificados, com as mesmas diretrizes adotadas na legislação educacional em unidades autônomas e o horário de funcionamento também, que garanta aí melhor assistência à criança e à sua responsável, beleza? Vale a pena esse aprofundamento aí, observando aí que a mulher, ela traz uma condição especial quando ela obviamente ela é presa, os seus filhos, seus dependentes sofrem bastante com isso, tá certo? Então vale a pena essa observação aí. Então seguindo aí na nossa luta. E quando for um inimputável, né, a pessoa que está temporariamente incapaz de responder aos seus próprios atos. Olha só, o artigo 43 fala, ó, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança do pessoal internado ou submetido a tratamento ambulatorial. O cara tá maluco, né? Aí, né, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar, né, e acompanhar o tratamento. Então é o seguinte, você vai imaginar aí o seguinte, para que isso nasce? Imagina o camarada que está preso, tá aqui o camarada preso. Aí o médico do estado, o médico a gente chama de médico oficial, vou colocar aqui o médico do estado, o médico oficial, ele fala que o cara ele é perfeitamente responsável por justamente responder aos seus atos, ele tá bom da cabeça, ele tá ok. Aí a família fala, não, ele é meio doido, aí vai lá e leva ele num médico particular. E esse médico particular fala, não, ele está doido, ele está louco, ele está mentalmente incapacitado. Quando isso acontecer, a lei de execução fala, ó, houve divergências entre o médico oficial, que aqui eu chamei de médico do Estado, e o médico particular. E essas tretas, essas divergências serão resolvidas pelo juiz da execução se houver divergências aí nos seus relatórios. Então há essa possibilidade aí também, é importante ressaltar. Agora vamos falar da assistência jurídica, do artigo 15 e 16. Bom, a assistência jurídica, que vai do artigo 15 e do artigo 16 também, extremamente fundamental para a execução penal. Então, o artigo 5º, Romanos aí 74 do artigo 5º, fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tudo isso, essa assistência jurídica, a gente tem que entender que tem uma base. Qual que é a base da assistência jurídica? É justamente garantir o quê? O contraditório, a ampla defesa. Então perceba-se que é o quê? Garantir aí, ó, o contraditório, garantir aí, ó, a ampla defesa, o devido processo legal,
devido processo legal, tudo isso, tá? Por meio da sua assistência jurídica, tá? E o Estado deve custear isso, tá? Para aquelas pessoas que não podem arcar. O nome dessas pessoas são hipossuficientes. Então, aos hipossuficientes são garantidos a assistência jurídica integral e gratuita, tá bom? E o artigo 15 da Lei de Execução Penal fala o seguinte, ó, fala que a assistência jurídica ela é destinada aos presos e aos internados que não tiverem recursos financeiros, tá? E por meio de que? Advogado, tá? Constituir advogado. Aí você fala, Silvio, por que o camarada tá preso, tá se fudendo lá já? Por que ele necessita de um advogado? Bom, ele tá preso, mas a prisão não deixa ele alheio ao Código Penal. Ele pode voltar a cometer novos crimes ainda que esteja preso. Vou te dar um exemplo, ele mata o companheiro de cela, ele pode estuprar o companheiro de cela, ele pode cometer uma lesão corporal de natureza leve, grave, gravíssima, contra um companheiro de cela, ele pode atacar um servidor, ele pode cometer o crime de motim, que é do artigo 354 do Código Penal. Então tem uma série, ele pode fazer tráfico de drogas também dentro da cadeia e recair sobre ele nova condenação penal. Eu já vi casos do cara que chega lá pelo artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O cara vai lá e comete um furto, lá dentro comete um estupro e um assassinato. Eu vi um caso desse. Ou seja, era para ele ficar 3 aninhos lá, ele vai ficar 24, tomou no rabo, vai ficar. Beleza? Então, ele precisa de um advogado para essas condições. E, além disso, tem também o chamado PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. O PAD é aplicado justamente ao preso que comete uma falta disciplinar. A gente vai ver isso aí em capítulo oportuno, tá bom? Então, vamos avançar sobre isso daí, avançando aí. Então, olha só. Temos aí, sem recursos financeiros, né? Então vale dizer aí que essas pessoas sem recursos financeiros também têm esse direito. Aí você fala, tá, mas vai constituir advogado, né? É o chamado defensor público ou defensor dativo. Como ele fará isso? Bom, a Lei 12.313 de 2010, antes do advento dessa lei, a situação era que previa que cada unidade da federação deverá custear ou deverá prestar assistência jurídica. Então, cada unidade da federação deverá prestar assistência jurídica. Como? Bom, como não falava, mas deverá prestar essa assistência. Com o advento da Lei 12.313 de 2010, que justamente inseriu o artigo 16 da LEP. Ela inseriu ao artigo 16, é uma nova, na verdade nem inseriu, ela alterou, perdão, tá? Ela alterou o artigo 16 da LEP. E essa alteração trouxe o quê? Trouxe que cada unidade da federação, cada estado, deverá prestar assistência. Então, deverá, vou colocar aqui, ó, prestar assistência. Beleza, prestar assistência, tá? Mas essa assistência deve ser jurídica e integral, tá? Jurídica e integral, beleza? E gratuita, né? Jurídica vou colocar aqui, ó, integral e gratuita, grátis, aos hipossuficientes, lembra? Beleza. Só que ela fala como ela vai fazer isso, ó. Como que o Estado vai fazer isso? Ele vai ter que ter um órgão que faz isso. Ele vai ter que ter alguém que faça isso. E quem é que vai fazer isso? Por meio da sua defensoria pública. Então o Estado faz isso por meio da sua chamada defensoria pública. Entenderam bem essa ideia? Bom, coadunando essas ideias aí, a defensoria pública funciona mais ou menos assim, ó. Cada unidade da federação, cada unidade do Estado deverá prestar esse auxílio, vou colocar aqui, ó, prestar o auxílio, beleza? Prestar esse auxílio jurídico aí que a gente viu para essa defensoria, do ponto de vista da estrutura, vou colocar aqui, ó, estrutural, deverá manter a estrutura, do ponto de vista de pessoal, deverá pagar o salário do pessoal,
né? O vínculo jurídico com o Estado. E também ajuda material, o cafezinho, a mesa de escritório, o papel. Então, cada unidade, cada Estado é responsável por prestar por manter e custear essa defensoria. Por exemplo, essa ajuda estrutural aqui, muito importante, pode ser tanto dentro da unidade prisional, dentro da UP, tá? Da unidade prisional, também pode ser a ajuda estrutural, pode ser fora da unidade prisional. Ou seja, o órgão defensoria, ele age dentro, estruturalmente falando, dentro da unidade prisional e também fora da unidade prisional. Lembrando que fora da unidade prisional, ela vai servir para quem? Para que você vai perguntar, mano, para que serve uma defensoria fora da unidade prisional? Ela vai servir para os réus, beleza? Que estiverem presos. Ou mesmo aqueles camaradas que estão sentenciados em liberdade, ou sentenciados em liberdade. Em liberdade. Beleza? Ou mesmo os egressos. Ou mesmo os egressos. Beleza? E também aos familiares. Então serve para isso daí. Réus sentenciados em liberdade, egressos e familiares também. Tá? Esse esquema aí diz respeito à chamada defensoria, fica de olho aí, tá bom? Então a alteração da Lei 12.303 de 2010 é nesse tocante, é importante você sacar. Lógico que isso daqui tem um cunho, vou até pegar uma outra corsita aqui, claro que isso tem um objetivo, tá? Olha só, a defensoria pública, ela tem um chamado papel fundamental, vou colocar aqui, ó, papel fundamental na ressocialização, vou colocar isso daí, ó, na ressocialização, tá? Tem papel fundamental na ressocialização da defensoria pública, beleza? Por quê? Porque se você pensar bem, o foco da lei de execução penal é a ressocialização, claro, ressocialização do apenado, mas diminuir também a reincidência criminal, ou diminuir a reincidência. Então o foco é justamente a ressocialização e também diminuir a reincidência, tá bom? Então essa tela é bastante importante para você. Show de bola? Tranquilidade total? Então, excelente, vamos avançar. Assistência educacional também faz parte aí da coisa. O artigo 205 da nossa Carta Maior fala o seguinte, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando, olha só, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania também, tá, em sentido amplo aqui, e qualificação para o trabalho. Toda vez que você vê falando sobre trabalho, a lei de execução penal, ela trata o trabalho como meio para o camarada despertar nele o chamado, vem comigo aqui, senso de responsabilidade. Olha, vagabundo, para de roubar, vai você mesmo ir lá cuidar dos seus filhos, da sua família com o suor do seu rosto. Ah, mas eu só sei roubar. Não, desgraça, vai fazer um curso no Senac, vai fazer uma solda, quem sabe desperta nele, no vagabundo, o quê? O desejo de tocar a vida honestamente. Então, as atividades educacionais, a educação, ela move muitos parâmetros, ela rompe barreiras, e assim pensa a Constituição e a Lei de Execução Penal. Tá? Então, como falou em trabalho, abra seu olho, a Lei de Execução Penal, ela trata muito veemente essa questão. Show? Então, avance. A quem é destinatário a educação? Quem tem direito à educação? Tem direito à educação o preso, que sobreveio sentença aí, judicial ou não, o cara que está preso, ou mesmo internado, o cara que está malucão lá. Tá maluco, mas não está muito. Então, ao preso e ao internado. Beleza? E a oferta de ensino, a oferta educacional? Bom, a oferta educacional vale aí uma lei muito bacana, que é a Lei 13.163 de 2015, que ela inseriu aí, ó, o artigo 18A. O artigo 18A na própria Lei de Execução Penal, que fala sobre isso daí. Olha só, antes do advento dessa lei, da Lei 13.163 de 2015,
dizia-se que o ensino de primeiro grau é obrigatório. Então, ó, nós tínhamos aí, ó, ensino de primeiro grau. Hoje não se fala mais isso. E dizem que ele era obrigatório. Obrigatório. Então, diz que o ensino de primeiro grau, que nem se utiliza essa terminologia mais, é obrigatório, mas vou te lembrar que essa lei é de 84. Então, hoje, com o advento da LDB, que é a lei de 96, é a 9394/96, é a lei das diretrizes e bases da educação, ela nos taxa o ensino como ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino infantil, fundamental, médio e superior. Pronto. Então, o ensino fundamental é o antigo primeiro grau, beleza? Aí o ensino fundamental, com o advento da LDB, ele é dividido em duas partes, que isso não é interessante para você nesse momento, tá bom? Mas eu estou te dizendo que se você vê isso escrito na prova, tudo bem, era assim que era tratado antigamente. Então vem comigo aqui. Então o ensino obrigatório de primeiro grau. Só que hoje, com o advento da Lei 13.163 de 2015, fala a respeito da universalização. Fala a respeito da universalização. Vou até colocar essa palavra aqui, meu filho. Universalização do ensino médio, tá? Do ensino médio, bom? O ensino médio universal. Ensino médio aí, tá certo? Beleza? Que é o antigo segundo grau. Beleza? E esse ensino médio aí vai ser universalizado como? Vai ser universalizado para prestado a todos da sua forma regular do ano inteiro ou seu supletivo. O cara vai lá e faz um supletivo, tá bom? Também tá valendo aí a pena. Então, o foco é a universalização. Então é isso aqui que você vai defender na prova hoje, ó. É a universalização, tá bom? Show de bola? Então, bacana essa tela aí. Você vai entender que a Lei 13.163 alterou esse dispositivo e é isso que você vai defender na prova. Então, observações sobre esse tema, educação. Bom, primeira observação que a gente vai fazer. Vamos fazer um total de 5. Primeira observação importante para você. Justamente fala a respeito da integralização do ensino com a rede pública de ensino. O ensino dentro da cadeia com a rede pública de ensino. Integrar como? Imagine que o vagabundo faça o primeiro grau na cadeia, faça o segundo grau na cadeia e o ensino superior ele deseja fazer quando sair do cárcere. Aquele diploma que ele alcançou dentro da cadeia, ele pode usar lá fora. Essa é a ideia da coisa, tá bom? Então vamos anotar? Então coloca aí, ó, coloca. Ensino ministrado, coloca aí, ó, o ensino ministrado, o ensino ministrado deve ser integrado ao sistema de educação brasileiro. Ao sistema de educação brasileiro. Aí você entendeu que é para quê? Para o cara continuar os seus estudos. Então tem que haver essa integralização aí. Primeira observação. Tá bom? Segunda observação. Fala a respeito das novas tecnologias. Hoje o camarada, ele pode dentro da cadeia prestar aí os seus estudos por meio do EAD, que é a educação à distância. Então o cara, lembra do Telecurso 2000? O pessoal que é mais das antigas vai lembrar. Se liga que é a hora da revisão. Aí vai ter o Telecurso ladrão. Pode. Você, vagabundo, que está nas penitenciárias, pode cursar lá o ensino médio online? Pode. Então vem cá. Então a segunda observação é isso. Fala que a lei, vou até colocar aí, ó, a lei é a 7627, que foi do ano de 2015 também. Ela fala a respeito das novas tecnologias de ensino. Então instala novas tecnologias de ensino. Novas tecnologias de ensino. Beleza? Essas novas tecnologias de ensino a gente chama de EAD. Educação à distância. Então pode? Pode, vagabundo, pode. Observação número 3 aí, para ficar bacana no seu material, fala a respeito da possibilidade de convênios com entidades públicas e privadas para cursos profissionalizantes. Então você imagina aí uma entidade que oferta cursos de, sei lá, torneiro mecânico. A própria penitenciária pode prestar, o órgão penitenciário, né? A secretaria, o órgão penitenciário, ele pode firmar convênios e parcerias aí, tá? Para ofertar cursos profissionalizantes dentro da cadeia. Isso acontece em muitas unidades federativas do Brasil, beleza? Então, ó,
Terceira observação fala a respeito da possibilidade de convênios. Então, olha só, a LEP, a Lei de Execução Penal, prevê essas possibilidades. Prevê, tá certo? A possibilidade de quê? Possibilidade de convênios. Vamos colocar aí, ó, de convênios com entidades públicas ou privadas. Com entidades públicas ou privadas, tá? Esses convênios aí, ó, justamente aquelas entidades que ofereçam, coloca aí, ó, que ofereçam o quê? Cursos de especialização, cursos de especialização. Beleza? Curso de especialização. São chamados cursos profissionais, tá? Vou colocar aqui, ó, cursos profissionais. O cara vai lá, aprende a ser padeiro, leiteiro, trapezista, taxista, né? Cursos profissionais aí. Beleza? Então, tranquilo. Outra observação, vou colocar aqui, observação número 4. Quarta observação. Fala a respeito das unidades prisionais manter uma biblioteca. Então, coloca aí, ó, cada unidade prisional deverá o quê? Manter uma biblioteca. Manter uma biblioteca. E essa biblioteca, ela deverá ter alguns livros, ó, com livros. Vou até colocar aí, ó, com livros de cunho, por exemplo, recreativo, literaturas aí para o cara ler, né, para o vagabundo ler, recreativos, ou mesmo cunho de instrução mesmo, ó, instrutivos, ou mesmo cunho de material didático mesmo, normal, aqui de material didáticos, que a gente vê na escola. Então pode, tá? Então cada unidade prisional deverá manter uma biblioteca dessa, tá? Isso prevê a LEP. E quinta e última observação fala a respeito do artigo 19, parágrafo único. Então o artigo 19, parágrafo único, fala a respeito das ações afirmativas para a mulher. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fala das ações afirmativas para a mulher. Bom, que ações afirmativas são essas? Olha só, a mulher ela também comete crimes, ela também está sujeita ao rigor da lei, ela pode ser presa, claro. Mas obviamente a mulher ela tem uma condição diferente, peculiar em relação ao homem. A sua agressividade, a sua incidência criminal, justamente o número de mulheres presas menor que o de homens. Então tem uma gama de coisas que permeiam o universo feminino ao adentrar no cárcere. Então a lei de execução penal prevê políticas, por exemplo, afirmativas para a mulher em situação de cárcere, como por exemplo um curso de maquiagem, de corte e costura, entendeu? Uma política que a mulher ela tem uma condição peculiar e pode ser ressocializada com outras políticas de Estado afirmativas, tá? Então vale a pena essas informações para vocês aí, tá? Então avancemos. Assistência social. Bom, a assistência social também faz parte aí da coisa. Qual que é a finalidade? Qual que é o conceito aí? Olha só, preparar o preso, presta atenção nisso, ó. Preparar o preso para o convívio social, reinserindo-o e alimentando sua vontade de ser reintegrado ao convívio social, meu amigo. Ou seja, despertar no próprio apenado o seu chamado senso de responsabilidade. Ó, vagabundo, agora vai lá você, queira mudar, você tem que querer, porque não adianta nada o Estado promover ações afirmativas, entidades privadas fortalecer com apoio, se o vagabundo não consegue por si só se regenerar. Então o cara tem que despertar nele de alguma maneira a vontade de viver honestamente. Então vem comigo aqui na lousa. Então olha só, vamos lá, vamos entender bem isso daí. Então você imagina o seguinte, bom, tem a presença do Estado, o Estado ele não está omisso, a presença do Estado, o Estado está lá, beleza, na vida do indivíduo, beleza? E ele vai promover os instrumentos de reinserção social, beleza? Que justamente busca a chamada ressocialização do apenado. Então são instrumentos que o próprio Estado vem trazendo aí para o indivíduo, tá bom?
Então tudo se resume na presença do Estado na vida da pessoa, da vida do indivíduo, por meio de ações, tá certo? Então olha só, vamos colocar aí, ó, ele busca o quê? Vamos colocar aí, ó, busca o quê? Qual que é a busca? Desenvolver, colocar aí, ó, para anotar aí, ó, desenvolver o senso de responsabilidade, ou o seu próprio senso de responsabilidade, o próprio senso de responsabilidade. O próprio vagabundo vai falar, não, preciso melhorar o senso de responsabilidade. E a assistência social tem essa missão aí. Vamos lá. A assistência social vai fazer isso daí por meio de instrumentos. Ela vai ter o quê? Instrumentos, né, para fazer isso daí, né? Então olha só, quais são os instrumentos, opa, volta aqui, que a assistência social vai ter. Então olha só, vou colocar aqui, ó, instrumentos. Quais são os meios que a assistência social vai ter para ajudar o apenado? Primeiro, vamos colocar aqui, ó, vou colocar todos aqui, ó. Primeiro, conhecer os resultados dos diagnósticos e exames psicológicos, saber o que rola de verdade na vida do indivíduo. Então olha só, conhecer, compete à assistência social, conhecer o resultado dos diagnósticos e exames, para melhor ajudar o apenado, diagnósticos e exames. O cara faz o exame criminológico lá, vê que ele é super perigoso, a assistência social tem que ter esse conhecimento aí, beleza? Também, ela tem um outro instrumento aí, ó, a assistência social, ela tem esse outro instrumento aí, a assistência social. Qual? Ela deve relatar ao diretor do estabelecimento qualquer dificuldade que o vagabundo esteja tendo. Então vamos colocar aí, ó, relatar. Ela vai fazer isso, ó, a lei de execução penal fala, ó, por escrito. As dificuldades têm que ser relatadas por escrito, beleza? Ao diretor do estabelecimento, ao diretor do estabelecimento, da unidade prisional, as dificuldades, tá bom? Os problemas e as dificuldades, coloca aí, ó, os problemas e dificuldades, enfrentadas pelo assistido. Vou até colocar isso, porque como está na LEP. Enfrentadas pelo assistido. Assistido pela assistência social. Então tem que relatar, ó, lembrando por escrito, essas dificuldades aí. Beleza? Uma outra, essa aqui é bacaníssima você compreender, ó. Também compete aí, também é instrumento para ressocialização, quando a assistência social acompanha os instrumentos, o resultado de permissão de saída e saída temporária, tá? Depois vocês vão observar que a regra é o cara tá preso, mas vai ter, artigo 126 fala a respeito das autorizações de saída, que é a saída temporária, a permissão de saída. Depois a gente vai ver como cada uma funciona. Uma é com escolta, a outra é sem, e a assistência social também tem esse papel aí de estar sempre acompanhando essas movimentações. Vamos anotar aí primeiro. Então olha só, acompanhar os resultados, beleza, das permissões de saída, vou colocar aqui, ó, das autorizações de saída, que são as duas, aí fica uma coisa só, autorizações de saída. Então, acompanhar o resultado dessas autorizações de saída, beleza? Tem também competência, tem também instrumentos aí para utilizar, promover lá dentro da cadeia qualquer tipo de atividade de recreação. As atividades de recreação, elas são instrumentos no qual o apenado, ele faz uma terapia ali, ele começa a ser inserido ao contexto social, e a assistente social tem um papel fundamental. Ela quer promover dentro da cadeia, por exemplo, jogos entre ladrões, cela 2 contra a cela 3, tô zoando, mas assim, ela promove atividades de recreação. Então, olha só. Então, como é que são essas atividades de recreação? Coloca aí, ó. Promover no estabelecimento prisional, tá? No estabelecimento. Promover dentro do cárcere, beleza? O quê? A LEP fala, ó, pelos meios disponíveis, claro. Pelos meios disponíveis. Quer fazer uma queimada com os meninos, com os vagabundos. A recreação, a queimada que eu falo é aquele negócio da bola, tá? Pelo amor de Deus. A
recreação. Então, recreação também é competência aí da assistência social, tá bom? Também é orientação do indivíduo, tá bom? Orientar o indivíduo aí na fase final da pena, que é importante, ó. Ó, agora você vai viver em sociedade, não sei o quê. Então coloca aí, ó, orientação do indivíduo na fase, mais pra cá, na fase final de cumprimento de pena. Vou colocar da pena. Então o cara está lá na fase final de cumprimento da pena, a assistência social também tem este papel, tá? Tem também como meio, providenciar qualquer documento que for necessário, ó, providenciar documentos necessários. O cara às vezes não tem identidade, não tem lá um CPF, então promover o quê? Os documentos necessários aí para o camarada também faz parte dessas incumbências dos instrumentos que a assistência social tem para promover a ressocialização. Beleza? E por último aí, não menos importante, é orientar e acompanhar quando necessário a família do preso. Também compete, ó, orientar e acompanhar, claro, se necessário, perceba a preocupação da lei de execução penal com o quê? Com a família do preso, vou até colocar aqui, ó, com a família do preso, tá? Ou mesmo a própria vítima, perceba, volta, ou a própria vítima do crime, perceba que a lei de execução penal, ela fala pouquíssimas vezes da palavra vítima, tá? Vítima do crime. Então a vítima do crime aí, ó, só uma observação, ela é tratada em dois momentos na LEP, lá no artigo 23, inciso Romanos 7, e no artigo 39, Romanos 7 também. Então só nesses dois momentos aí que a vítima é tratada na lei de execução penal. Tá certo? É uma curiosidade. Então a vítima é uma lei que não tá ligando muito para a vítima, quer saber do infrator, do vagabundo, do salafrário. A vítima é só tratada nesses dois momentos aí, conforme eu relatei, tá bom? Lá no artigo 23, que fala a respeito, nesse momento da assistência social, e lá no artigo 39, que fala a respeito das indenizações. Então, beleza, olha bem para esse quadro aí, isso é justamente os instrumentos que a ressocialização, que a assistente social tem para utilizar para promover a ressocialização do apenado, beleza? Então, são instrumentos que cabe justamente à assistência social. Então, meu amigo, minha amiga, este bloco vai ficar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vai lá, toma aquele café, lava o rosto e vem que eu estou te esperando. Valeu!